Gostaria de saudar os amados irmãos na santa e gloriosa paz de Cristo. Amados, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículo 28. O título da mensagem é Os Endemoniados Gadarenos. Capítulo 8, versículo 28 diz assim: E, tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes que eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um espinhadeiro, e morreram nas águas. Amém, irmãos. Até aqui. Querido, veja a autoridade que Jesus tinha sobre os espíritos malignos. Você, parando para analisar essa parte das Escrituras, você vê que em momento nenhum, Jesus ele só disse uma palavra: ide. Em momento nenhum, Jesus ele indagou, perguntou o nome, o que ele estava fazendo. Em momento nenhum. Automaticamente que o espírito maligno identificou a presença de Jesus naquele lugar, ele mesmo já sabia o que ia acontecer. Jesus não precisou fazer nenhum tipo de teatro, Jesus não precisou fazer nenhum tipo de exorcismo, falar palavras em latim, em aramaico, em grego, em romano. Não, querido. Ele somente disse: ide. E no mesmo momento, os demônios saíram daqueles homens, entraram na manada de porcos e se suicidaram. O que eu quero dizer com isso, querido? Hoje, a gente entra em algumas igrejas e percebe que as pessoas, elas, em vez de pegar a palavra de Deus e ajudar as pessoas que passam por esses momentos difíceis, porque, irmãos, vamos ser sinceros, quais as pessoas querem ficar endemoniados, ter problemas de saúde, às vezes ficar paralítico, adquirir um tumor, um câncer? Ninguém, irmão, ninguém em sã consciência deseja isso. Aí você para e pensa: pô, mas tem gente que serve a Satanás. Sim, tem gente que serve a Satanás. Mas entenda, querido, o diabo é o pai da mentira. Você acha que o diabo aparece para a pessoa e diz: olha, eu sou o diabo, tá? Quando eu entrar em você, eu vou botar um câncer, eu vou botar uma doença em você e você vai ter que continuar me servindo, porque se você tentar sair eu vou te matar. Não, querido, ele vai aparecer da forma mais bonita possível e vai te mostrar uma coisa bela. Não, você tá ajudando, você tá fazendo bem. E não liga pra esses caras aí que falam aí de Jesus não, querido. Aqui, ó, vou te ensinar um trabalho bom que você vai fazer, que você vai dar prosperidade para outra pessoa. Você só tem que sacrificar alguma coisa e colocar numa encruzilhada. Aí pensa comigo, por que o sacrifício? Já parou para pensar nisso? E hoje em dia, muitas igrejas estão trazendo alguns rituais para dentro das igrejas. Tem irmão que quer fazer interrogatório, tem irmão que já quer colocar misticismo, olha, o azeite que expulsa o demônio, a rosa que... Não, querido, nada disso. Você não precisa aprender a falar em latim, você não precisa decorar. Querido, a única coisa que você precisa é estar com uma vida
na presença de Deus. Se santificar, orar, jejuar, buscar a Deus. Queridos, vamos seguir o exemplo do Mestre, de Jesus. Jesus, ele veio para a Terra. A Bíblia diz que aos 12 anos ele já entrou numa sinagoga e começou a ensinar os mestres. Depois disso, Jesus ele aparece depois aos 30 anos. E se você parar para pensar, quando Jesus ele apareceu, de imediato, ele foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo de Deus e automaticamente que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. No deserto, Jesus ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, que no final o diabo aparece para ele e tem aquelas tentações, né, que o diabo pede para ele se jogar, porque a Bíblia diz que os anjos socorrerão ele e o Senhor, Jesus, ele responde Satanás também de acordo com a palavra. O diabo ele mostra o reino, fala que dá tudo aquilo se ele se prostrar diante do diabo. E mais uma vez Jesus usa a sabedoria divina e responde ele na palavra. Então, irmão, o que isso nos ensina? O que isso nos ensina? Querido, se você quer seguir os passos de Jesus, você tem que realmente fazer o que Jesus fez. Não estou falando para você jejuar 40 dias e 40 noites. Mas o que é o jejum? O jejum é quando você fortalece o seu espírito, recusando as coisas da carne. É como se você pegasse e, vamos supor, eu costumo jejuar de manhã. Acordo, oro, faço meu jejum, peço a Deus sabedoria, que me ajude e falo, Senhor, eu vou ficar esse período até tantas horas sem comer nada. Eu quero que o Senhor me ajude, eu quero melhorar, eu quero ser um novo homem, eu quero me renovar minhas forças espirituais, eu quero te servir da melhor forma possível. E faça esse jejum, querido, você sai renovado. Aí você pensa, pô, irmão, mas é muito sacrificante. Querido, você pode fazer um jejum de algo que te prende. Irmão, eu não consigo ir para a igreja às 7 horas da noite em ponto porque eu vejo uma novela. Querido, você pode fazer um propósito com Deus. Senhor, eu quero chegar na igreja às 6:30 da noite. E bota esse propósito e faz. O jejum é você negar as coisas que você gosta, as coisas que você quer, que alimentam seu ego ou te divertem, e se entregar a Deus para orar, para cultuar, para ficar ligado, às vezes até para trabalhar. Depois que você jejua, você vê que as orações elas se tornam mais intensas. O que é a oração? Já parou para pensar, pô, irmão, às vezes eu vou na igreja e vejo o irmão orando. Orar é você pedir a Deus as coisas. Mas as pessoas elas fazem isso de uma maneira mecânica. Senhor, olha por aquele fulano e aquele ciclano. Senhor, faz isso, faz aquilo. Que não sei. Querido, pensa. Vamos se aproximar de Deus. Será que quando você vai conversar com seu amigo, com seu pai, você chega, pai, olha, faz isso, pai, faz aquilo, pai, faz aquilo outro, pai. Querido, se tu analisar a maioria das orações, a gente mais pede do que fala, conversa. A gente nunca parou para entender, para compreender. Jesus, me explica, pai. Espírito de Deus, me ensina. Eu quero entender, eu quero saber, eu quero te ouvir. Pai, as pessoas falam, que o Senhor fala com as pessoas. Pai, eu também quero ouvir, pai. Gente, Deus, ele tem um plano maravilhoso. Tem muitas coisas que ele quer fazer. Tem muitas pessoas que ele tem que falar. Mas tem que ter pessoas para ser usada. Tem que ter um vaso para Deus usar. Deus, acredito eu que pelo livre-arbítrio, ele meio que limitou algumas coisas. Deus, ele não vai descer do céu, vai
se transformar, poder falar contigo. Eu acho que ele trabalha de uma forma que ele usa os canais que ele tem. Seja por meio de um louvor, por meio de uma oração, por meio de um estranho que aparece e conversa contigo do nada e te entrega uma mensagem. Muitas das vezes a gente não está disposto a isso. A gente está na igreja, ora todo dia, canta todo dia, louva todo dia, mas não temos uma ligação com Deus, não temos uma intimidade, não temos aquela coisa de: Senhor, eu sou teu servo. Se eu colocar a mão na cabeça daquela pessoa que está endemoniada e falar no nome de Jesus, eu vou expulsar aquele espírito. Irmão, tem gente que tem medo dos espíritos imundos. Realmente é algo que não é para se brincar. Como a Bíblia diz, os espíritos, eles são os nossos inimigos. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Mas você tem que entender que o lado que você está, com quem você está, Jesus, ele jamais vai deixar algo acontecer contigo. Se for permitido, irmão, tenha certeza de algo. Deus não dá a cruz que você não possa carregar. Olhando lá pelo lado de Jó, lembra de Jó? Que naquela época o diabo ainda tinha acesso, conversava com Deus. Tu vê que, você para analisar, que o diabo ele ia lá para cima e conversava com Deus quando ele rodava o mundo. E Deus fala: viste meu servo Jó? E Jó falou: claro, com tudo que ele tem, é fácil de servir. E Deus falou: vai lá, tira-lhe tudo, só não toca na sua alma. Então, querido, o que mostra? Que tudo tem a permissão de Deus. E Jó ele passou pela prova porque em momento algum ele murmurou contra Deus. Até a esposa dele chega a dizer para amaldiçoar Deus. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, porque ele achou que ele estava tão em pecado que tudo aquilo que estava acontecendo sobre ele era por culpa dele, quando na verdade não era. Então, querido, entenda uma coisa. Jesus, quando ele veio à Terra, quando ele deixou o Espírito Santo, ele morreu, subiu aos céus e desceu o Espírito Santo de Deus. Ele nos deu autoridade sobre os espíritos imundos. Querido, mas não é para ficar fazendo teatro. É pra gente realmente ajudar as pessoas. Tem gente que quer se promover, sabe? Que, eu sou o cara. Não, querido, você não é o cara. Não é você que expulsa. Você está usando o nome de Jesus. Jesus ele está te prestando o nome dele. É através do nome de Jesus. Você vê que na Bíblia aqui, quando Jesus se aproxima, o Espírito ele fala: vens tu nos atormentar antes do tempo. Até o diabo sabe que vai chegar a hora dele, que Jesus ele vai se apresentar e vai ter o julgamento e eles vão ser jogados no lago de fogo. E muitas das vezes as pessoas, eu acho que elas estão invertendo as coisas. É uma geração, eu fico triste com isso, porque na época quando eu conheci meu pastor, a gente conversava muito sobre a Bíblia, a gente lia muito, a gente realmente levava a vida de um jeito que agradasse o Senhor, tentava não errar, e quando errava pedia perdão e se consertava e voltava à doutrina de Cristo, porque a gente é falho, mas a gente não deve usar essa desculpa como muleta. Eu sou falho, Senhor, e toda hora errando a mesma coisa, a mesma coisa. Querido, você tem que pedir: Senhor, me dá força. Pai, eu tô errando nisso, Pai. Pai, eu não quero continuar errando, me ajuda, Senhor. Pai, me ajuda, Pai, eu quero ser um servo fiel, Pai, eu quero ser verdadeiro, Pai, me ajuda. Isso é conversar com Deus. E quando você cria uma intimidade com Deus e começa a entrar no processo de jejum, que aí você começa a se desligar um pouco das coisas da carne, você para de pensar um pouco nas coisas fisiológicas, nas coisas mundanas, e você começa a se aproximar de Deus. Aí você começa a orar e Deus começa a falar contigo. Daqui a pouco você começa a subir os montes, e lá nos montes Deus começa a falar contigo mais coisas. E daqui a pouco Deus está te usando, você vai na casa de uma pessoa, faz uma oração, às vezes aquela
Aquela pessoa que está passando mal, às vezes a pessoa que está paralítica ou está ali de cama ali, você coloca a mão na cabeça dela ou você faz uma oração e no momento que você abre a sua boca para falar de Deus, e o Espírito se manifesta em você na autoridade de Cristo, cheio do Espírito Santo, fala em nome de Jesus, saia e acabou, irmão. Acabou. Acabou, não tem essa de. Não precisa você chegar a ritual romano. Não, negativo. É o nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Não é no que você vai proceder, no que você vai falar. Não, querido. É no nome de Jesus. Você vê que quando Jesus se aproxima, eles pedem. Podemos nós entrar nos porcos? Jesus só fala, ide. Só isso, querido. É quando você se aproxima. O demônio ele já sabe. Ele pensa, caraca, lá vem ele. O que ele está fazendo aqui? Pô, eu já ouvi diversos relatos de pessoas que às vezes estão andando em algum lugar e Deus manda ir para outro, como Jonas, né? Era para ir para uma parte, ele pega um navio e vai para o outro. Quando chega no lugar, acontece aquele reboliço e você chega e é acidente, você um problema atrás do outro para você não conseguir chegar e finalmente quando você chega aí você entende. Ah, era por isso. Era por isso que estava tão difícil de chegar. Porque uma pessoa ia receber uma benção através da sua vida. Às vezes, a gente observa assim, os pastores, os pregadores, os homens de Deus que ainda existem. E a gente vê, né, irmão, as coisas acontecendo. O irmão botar a cabeça no outro e Deus operar o milagre. Uma pessoa que às vezes está totalmente desamparada, cheia de problema. E vai assim, vai num local, vai na igreja, ou Deus te leva até essa pessoa e Deus te usa para poder abençoar, né, aquela pessoa. Irmão, isso é tão gratificante, é uma coisa tão boa que você se sente importante, sabe? Porque você vê que da mesma forma que Jesus ele te ajudou, ele está usando a sua vida para ajudar outras pessoas. Isso é algo que não tem preço, não tem preço. E é essa mensagem, queridos, que eu venho trazer para vocês. Que Deus possa continuar abençoando os amados. Que Deus possa cada dia mais fazer vocês entender e se aproximar e ter esse convívio com Deus. Amém? E nas próximas vezes que eu for postando algo, que Deus continue abençoando a vida de todos nós. Irmãos, como eu sempre peço, orem por mim, orem pela minha família, que com certeza estarei orando por todos vocês. E vamos ter intimidade com o Pai. Amém?